Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade do projeto Elas na Escrita e hoje eu queria falar do tema como escrever sobre a quarentena sem cair nos clichês. Vamos bater um papo? Bom, eu escolhi falar desse tema porque além de falar de livros, resenhas, a gente tem conversado um pouco sobre escrita aqui. E tem se falado muito sobre essa escrita durante a quarentena, né? Que muitos escritores têm tido vontade de expressar um pouco de como tem sido a sua experiência com a quarentena, a experiência com o isolamento, né, esse dia a dia num mundo tão diferente. E não só escritores, mas profissionais de diferentes áreas têm tido vontade de escrever sobre esse momento tão diferente. Mas começou a ser discutido então que com tanta gente escrevendo sobre o mesmo período de quarentena, de isolamento, e com tanta gente dentro de casa, esse ponto de vista podia começar a ficar igual para todo mundo. Então, com esse ponto de vista igual, talvez todo mundo começasse a buscar a mesma narrativa de isolamento dentro de casa, dentro do apartamento, sem pensar em perspectivas diferentes de criação que a gente pode ter para falar desse período que a gente está vivendo. Então eu resgatei um quadrinho que eu li nesse ano ainda, que é esse aqui, ele se chama Leões de Bagdá, foi publicado pela Vertigo. É um quadrinho muito bacana porque ele trata de um tema que foi muito explorado em livros, HQs, quadrinhos e séries e filmes, mas ele trata esse tema de uma perspectiva bem diferente. Esse quadrinho aqui, Leões de Bagdá, ele foi inspirado num bombardeio americano em Bagdá, né? Então esse tema de guerra, de ataque, conflito já foi muito abordado em diferentes narrativas, em diferentes plataformas. E a gente já pode pensar então que iria para aquele olhar bem clichê, para falar de guerra, para falar de bombardeio, de uma cidade atacada, né, de pessoas sitiadas. Então como a gente poderia abordar um tema como esse, que foi debatido tantas vezes, com uma perspectiva diferente? Foi então que esse quadrinho ganhou minha atenção. Ele fala desse bombardeio em Bagdá a partir da perspectiva de uma família de leões que viviam num zoológico local. A ideia é a gente entender como esses leões que viviam nesse zoológico vão sobreviver e vão se virar a partir dali depois de um bombardeio no local em que eles viviam. E aí esse é justamente o ponto mais legal da história, porque você pega esse tema que já foi debatido, que já foi escrito, já foi colocado milhares de vezes e muda completamente a perspectiva. Você coloca seu olhar numa família de leões que vivia dentro de um zoológico e ele ainda aborda ali outros temas então a partir dessa situação de guerra, de conflito e de ataque, que é a questão da liberdade. Aquela família de leões vivia no zoológico há muitos anos e a leoa, né, a leoa mais jovem, falava muito com outros animais que queria se libertar dos humanos, que queria se libertar daquela situação de aprisionamento. Enquanto isso, outros leões achavam que não, e outros animais também, que aquela situação era confortável, que eles eram bem cuidados, bem alimentados. E aí a gente vai acompanhando, inclusive, então um pouco essa relação entre a liberdade, sobre a visão de uns e a visão de outros. Uma delas, inclusive, né, uma leoa, achava que essa liberdade só poderia ser conquistada por meio do conflito, da luta, do embate. Outra não, já achava que essa liberdade teria que ser conquistada aos poucos, com algum tipo de diálogo. Então é muito interessante como a gente pode pegar esse olhar da guerra para falar de um lugar completamente diferente, né, uma família de animais dentro de um zoológico. E aí, quando tem um bombardeio, a gente vai ver que o local onde esses animais viviam é destruído, então o zoológico está ali destruído, as paredes são abertas, as portas estão abertas, e esses leões veem pela primeira vez a liberdade que eles tanto debatiam ao longo da vida. Eles se deparam com aquelas portas abertas, resolvem sair do zoológico. Primeiro tem aquele conflito ali, porque alguns estavam com medo de sair, com medo do que iriam encontrar lá fora, e outros não, resolvem que meu gatinho, enquanto isso, vai miar um pouco, mas eu vou deixar porque eu quero gravar o vídeo agora e ele não tá parando de miar. Então, alguns desses leões não, eles querem enfrentar o perigo que tiver lá fora, querem enfrentar o desconhecido para poder conquistar essa liberdade, que é o que eles acham que é verdadeiro. E a gente vai acompanhar esses leões então nessa saída do zoológico, eles entendendo qual é o tipo de selva, o tipo de floresta que tem ali ao redor. A gente vai acompanhar eles encontrando tanques de guerra humanos e se assustando muito com aqueles animais gigantes. Sobre o olhar desses leões, aquela guerra, aqueles tanques, aqueles armamentos, eram animais selvagens gigantes que eles não poderiam lutar, não poderiam combater. Então eles tentam fugir daquela situação, daqueles animais perigosos, e a gente vai ver essa família andando pela cidade, passeando sobre os escombros, procurando algo para caçar. Tinha outros animais fugidos que estavam ali soltos, então esses leões vão encontrar alimento, vão encontrar caçada.
vou entrar por prédios abandonados, vou encontrar muitos humanos caídos e mortos no chão, e a gente vai acompanhando então toda essa situação de descoberta, de liberdade, esse encontro com a cidade aos escombros e essa família de leões que tenta se reencontrar depois desse momento de destruição. Mas eu achei muito interessante essa perspectiva de mudança de olhar para a gente pensar então agora justamente nessa nossa situação atual. Se eu quero escrever sobre a quarentena, se eu quero escrever sobre o isolamento, eu posso escrever sobre essa solidão, sobre esse momento que a gente passa, tentando expandir um pouco o olhar, tentando pensar em outras alternativas. Obviamente, todo mundo pode escrever o que quiser, a gente é totalmente livre, inclusive se quiser fazer relatos totalmente pessoais, mas se a gente quiser buscar um olhar diferente, vale a pena a gente ampliar então essa perspectiva. Como seria falar desse isolamento sem precisar falar do isolamento em si? Como seria a gente pensar isso a partir da nossa solidão, a partir da nossa experiência de relacionamento em outra situação, uma convivência maior, a partir da perspectiva dos animais que vivem nesse período? Então, como seria isso? É muito legal a gente ter, justamente como escritor, como criador, não só de livros, mas escrita para teatro, para filmes, para roteiro, né? Tantas coisas que a gente vai querer criar a partir desse período. É interessante a gente pensar então como expandir o olhar e pensar nesses universos diferentes, porque tem muitos universos acontecendo ao mesmo tempo aqui nessa situação de isolamento que vai muito além das nossas casas, dos nossos apartamentos. Então, para a gente até escrever melhor, retratar melhor esse período, é legal ter essa expansão do olhar, essa expansão do diálogo, que vai conseguir abranger um mundo um pouco maior, vai conseguir falar de outras coisas, trazer novas visões. Então, vamos fazer um exercício. Quem quiser escrever sobre esse período, tenta imaginar, se colocar no olhar de outra pessoa completamente diferente, no olhar talvez de um animal, de uma cena, de um lugar, como tem sido um lugar abandonado nessa situação de isolamento, como tem sido um animal abandonado nessa situação de quarentena. Acho que a gente pode começar a produzir histórias bem interessantes, uma escrita criativa e pessoal bem legal a partir daí. E que, inclusive, essa escrita nesse período, eu acredito que pode ajudar muito a gente a expressar tudo que a gente tem sentido, tudo que a gente tem vivido, para muito além dos livros. É o que eu gosto de falar por aqui, que a escrita não funciona só enquanto literatura, só enquanto produção de livros para escritores. A escrita ela pode partir de uma expressão muito pessoal, de entendimento, de aceitação, de diálogo, e que pode ser feita para a gente mesmo, ali para conversar e ser lida pelos nossos próximos, muito além dos livros. Então vamos treinar isso aí, vamos pensar em outros olhares. Se alguém escrever então alguma coisa bem diferente, conta pra mim que eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!